Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. Estamos de volta com o seu podcast Café com Deus. Qual é a finalidade do podcast Café com Deus? É abençoar a sua vida com pequenas doses, como café, né, Pastor César? Hoje no programa, novamente conosco, Pastor César. Acabamos de gravar um programa, já estamos entrando em outro programa, para poder abençoar a sua vida, abençoar a sua história, trazer conhecimento, trazer informação e falarmos dos temas relevantes, né? Do cristianismo, da vida cristã, da teologia, para abençoar você e sua história. Seja bem-vindo ao nosso canal, curta, compartilhe, para que nós possamos apresentar a outras pessoas esse conteúdo abençoador, enriquecedor para a sua vida, para as nossas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom, Pastor César é figura cativa do nosso programa, do nosso podcast Café com Deus. Pastor César, seja bem-vindo a mais um episódio. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Muito obrigado pela sua audiência também. E nós vamos passar um tempo aqui muito agradável e enriquecedor, falando de coisa boa e de coisas eternas, né, que tem um valor inestimável. Um prazer. Amém. Glórias a Deus. Pastor César, o tema que Deus colocou no meu coração por esses dias, ele está envolvido com tudo que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Os nossos temas são muito relacionados à igreja, né? Até pelo nosso ofício de sermos pastores, sermos líderes de igreja. Mas o tema que Deus colocou no meu coração com base no livro de Atos, o nascimento da igreja, né? A igreja ela começa a dar os seus primeiros movimentos no livro de Atos, né? Claro que ela começa com Jesus organiza a igreja e tal, ele já delimita as tarefas e as missões da igreja antes da sua morte, né? Mas o livro de Atos, nós teremos aqui os primeiros movimentos, se a gente pode assim dizer, da igreja, né? E no capítulo 2, né, eu sempre gosto de ler o texto antes de nós começarmos, o capítulo 2, rapidamente, os versículos 41 e 42 nos dizem o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, né? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Muito bem. Aqui nós estamos vendo os primeiros movimentos, um número de conversões na igreja primitiva, através de uma pregação de Pedro, né? E a igreja começa rapidamente, né, Pastor César, a ter uma expansão. Num dia ela tem 120 crentes, no outro dia ela tem 3.000, daqui a pouco tinha 5.000, 6.000, ela vai, por assim diante, crescendo. Pastor César, quais seriam, né, para a gente pensar aqui, as características de uma igreja que é contagiante, que é influenciadora da nossa sociedade? A gente viu em outros podcasts, nós discutimos os desvios da igreja, as influências do pós-modernismo na igreja, do iluminismo, né, de toda uma doutrina progressista, o quanto ela é perigosa para a igreja. E que a igreja deve ter essa teologia ortodoxa, voltada, né, para estar firmada no que a Bíblia ensina e não no que a sociedade dita, né? Então nós discutimos em outros podcasts vários temas que são relacionados a isso. Mas dentro disso, é inevitável a gente poder... não podemos deixar de passar despercebido esse tema. Qual é a característica, ou as características, né, de uma igreja que realmente faça a diferença, seja contagiante na sua forma de existir, né?
E eu escolhi uma palavra que é uma palavra que fala sobre atração, né? De atração. Uma palavra do latim que significa contagion. Contagion. Que o dicionário Aurélio define como transmissão de um indivíduo para o outro por contato imediato ou mediato. Está falando aqui no contágio, no sentido de doença, né? Uma doença rapidamente passa de uma pessoa para outra porque o contágio é rápido. Eu escolhi essa palavra do latim, contagium, que é qual seria a característica de uma igreja contagiante? Qual seria a influência dela na nossa sociedade? Então, é para a gente falar um pouquinho a respeito disso nesse episódio de podcast. Mas eu escrevi mais algumas coisas aqui. Quando uma igreja se encontra nessa categoria, as notícias se espalham rapidamente. Quando ela tem o contágio, né? Positivo, né? As pessoas veem o fervor do nosso entusiasmo e ouvem o regozijo de nossa voz. Elas percebem traços que destacam nossa igreja e, por fim, a curiosidade as motiva a vir e ver por conta própria. Essas pessoas, então, estariam diante de um conjunto de características em nada parecido com o que o mundo tem a oferecer. Não existe nada comparável a uma igreja contagiante, pastor César. Contagiante. E falando disso, eu quero linkar o que eu disse ao que Pedro está... o que está acontecendo com Pedro aqui no texto, né? Uma explosão de crescimento da igreja, linda e maravilhosa e poderosa. Então, pastor César, eu queria que o senhor fizesse os primeiros movimentos da sua consideração em relação a isso. A igreja ela tem uma característica, ela vai passar essa característica, ela vai conseguir imprimir isso nas pessoas? Consegue. A igreja deve ser contagiante. Se nós continuarmos a leitura do capítulo 2 de Atos, a gente percebe que o poder do Espírito Santo na vida dessa igreja era uma ação ativa, constante, e não era um ou outro que era cheio do Espírito Santo, eram todos cheios do Espírito Santo. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor. Sim. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua, mas repartiam aquilo que eles tinham com alegria e singeleza de coração. Sim. Estavam nos cultos nas casas ou no templo. Só tinha uma igreja na época, né? Um prédio, que era o templo lá em Jerusalém. E na sequência desses versos de Atos 2, diz que eles caíam na graça do povo e a cada dia Deus acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. A igreja foi tão contagiante, né? O poder do Espírito Santo, juntamente com essas características que a gente vê no texto, que é doutrina dos apóstolos, partir do pão, a ceia, as orações, temor, a generosidade, liberalidade. Era uma igreja liberal no sentido da contribuição e da percepção do próximo. Dizia que não havia entre eles necessitado algum. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente pode levar uma cesta básica para alguém e de repente não é essa a necessidade da pessoa. Quando a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum, isso significa dizer, pastor Rulli, que a igreja de Atos, ela percebia os irmãos e irmãs, as necessidades, porque a gente só consegue suprir uma necessidade se souber qual é. Senão a gente vai entregar uma coisa que a pessoa não precisa. Então, essa igreja de Atos, e eu não quero aqui, você que está aqui com a gente, romantizar essa igreja, porque um erro que se comete quando o assunto é igreja é romantizar. Romantizar é ler Atos dos Apóstolos e não ver problema nenhum. Olha que beleza, é o céu na terra. Não tem como você sonhar com uma igreja impecável no pós-queda. Não tem como você sonhar com uma igreja saudável se nós estamos ainda num corpo que não foi glorificado. Uma igreja perfeita com as famílias imperfeitas que nós temos. Então, a igreja
É um ajuntamento de leprosos e esses leprosos estão em torno de uma mesa, onde somos abençoados pelo pão vivo que desceu do céu. E isso faz com que aqueles que assistem essa comunhão sejam tocados. Atos dos Apóstolos, a gente vê isso claramente. Com certeza, pastor César. Você citou aí 4 pilares da igreja, né? Que estão aqui elencados no capítulo 2, versículo 42. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Claro que a gente não pode romantizar mesmo, não, até porque a gente percebe que a igreja lá teve uma explosão de crescimento rápida em pouco tempo, mas o Senhor manda uma perseguição, porque senão eles ficariam todos ali, não ficariam? Sim. Eu acredito que eles ficariam todos ali. Faria um negócio meio exclusivista, faria como um clube. Eu acredito que a própria perseguição que se desencadeia para a igreja vai fazer com que ela se esparrame, ela cresça, ela alcance outras nações. Então eu vejo que tudo tem um plano de Deus, não foi um desacerto de Deus, não foi uma perseguição que Deus não estivesse pronto para resolver. Deus mandou a perseguição realmente para que a igreja pudesse se espalhar. Mas, pastor, esses pilares da igreja são importantes, né? Comunhão, partir do pão, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. São os pilares da igreja. Então não há que se romantizar. A gente sabe que nós estamos vivendo realmente um tempo que a igreja tem sofrido uma assolação do mundo muito forte. Estou falando uma coisa muito séria. É uma assolação muito forte. Eu não estou aqui atacando a igreja A, B, ou C ou D. Nós estamos sofrendo essa assolação. Nossas igrejas também correm o risco de sofrer essa assolação do mundanismo, né? O mundanismo, ele quer entrar na igreja, ele quer descaracterizar a igreja, né? Ele quer fazer com que a igreja perca a sua essência. Então nós temos que lutar para manter a essência do que é bíblico, né? Se não está na Bíblia, não vamos fazer. Então é um forte apelo para que a gente revise os nossos parâmetros de igreja. Mas igreja contagiante, acima de tudo, eu percebo que é quando você tem uma doutrina sólida, que se prega uma doutrina pura, verdadeira, né? Quando você lê os primeiros versículos do capítulo 2, versículos que ainda não li, né? O versículo 38, Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pastor César, olha a mensagem de Pedro: arrependei-vos. Você não ouve mais essa mensagem por aí. Sim. Né? Hoje a gente percebe que é uma mensagem massageadora do você vai ficar bem. Venha para o nosso culto e você vai ficar bem. Venha para o nosso culto e Deus vai atender todos os seus pedidos. Venha para o nosso culto e você vai ficar rico. Venha para o nosso culto e você vai sarar de todos os seus problemas. O senhor tem visto essa mensagem? Olha, é uma coisa assim terrível. Liga o rádio, é isso, televisão, com raras exceções, né? Sim. Não vamos generalizar, mas são raras as exceções. É uma promessa de entregar o que a Bíblia não prometeu. Então, promete-se, com a certeza de que não vão entregar isso, e o resultado é frustração e escândalos de pessoas que deixam de acreditar na igreja. Então isso realmente é muito forte no Brasil e em outros países também, né? É um princípio da doutrina progressista, né, pastor? A gente tem observado isso, e eu, fazendo uma análise aqui bem rápida, o saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus, ele dizia o seguinte: famílias bem ajustadas produzem igrejas bem ajustadas. Famílias desajustadas geram igrejas desajustadas. Então, nós observamos o quê? Que o diabo ele tem trabalhado para destruir a família. Ele trabalha contra a igreja, mas ele trabalha na família. E como o diabo trabalha na família, ele trabalha dentro da casa, dentro do lar, com programas televisivos, com a internet, né? Com tudo que a gente vê de tecnologia tendo acessibilidade. Então, se ele desajusta a família dentro do lar, ele consegue trabalhar e desajustar a igreja. Sim. Não é verdade? Ele consegue trazer um desajuste para a igreja. Então, uma igreja contagiante, ela começa com uma doutrina que produz uma mudança na vida das pessoas, né? Quando a gente olha para as palavras de Pedro, ele diz: arrependam-se
e sejam batizados. Então, uma igreja contagiante começa com famílias contagiantes, começa com a doutrina da palavra bem inserida no contexto em que ela precisa ser apresentada, a família. E por que não dizer, pastor César, como o diabo tem trabalhado para destruir a família? Como o diabo tem trabalhado para separar as famílias, para miscigenar as famílias, para misturar as famílias e trazer uma confusão social. Sim. E nós temos observado isso. Porque se ele não consegue pela liderança da igreja, ele vai pela família, então ele pega por fora. E essas pessoas acabam sendo influenciadas, e a gente percebe hoje que na igreja você tem que ensinar, às vezes, coisas muito básicas, né, para as famílias que estão perdidas em relação ao social que o mundo está pregando. Você tem essa visão? Você consegue enxergar nessa ótica? Claramente, claramente. E é uma coisa impressionante porque hoje muitos pais, e a gente não vai aqui, tipo, na minha época, antigamente, não é isso. Mas é claro que muitos pais, por alguma razão que sociologicamente talvez a gente consiga identificar as razões, mas vamos falar do da nossa visão de mundo, questão espiritual e bíblica, aquilo que Salomão falou, ensina a criança no caminho que deve andar. Sim. Então, muitos pais evangélicos dizem assim para a criança, ó, esse é o caminho, né? Você tem que andar nesse caminho. Só que Salomão não disse isso. Ele disse, ensina a criança no caminho. O pai está no caminho e diz para o filho, ó, esse é o caminho. Hoje os pais apontam o caminho. Então, isso gera uma geração, isso cria uma geração de crianças e adolescentes com muita autonomia, sem a presença espiritual dos pais na disciplina, tanto bíblica quanto de um cuidado pastoral no coração dos filhos. Pais preocupados com a formação acadêmica e não querem nem saber se esse filho, essa criança já aprendeu a orar, a ler as escrituras. Então, existe realmente assim um ataque sistemático e, infelizmente, eu vou ter que admitir, bem sucedido do inimigo, atacando as famílias e desestruturando, e isso se impacta, claro, diretamente na igreja. É tanto que nós hoje somos pastores de famílias que são diferentes da história recente. Então, assim, é uma coisa realmente do fim dos tempos. Esses modelos novos que surgem através de uma demanda e da falta de um púlpito sério, de um pastoreio sério, para a gente falar de Atos 2, né? A doutrina dos apóstolos, eu diria que uma igreja contagiante, ela seria a combinação de um púlpito bibliocêntrico, cristocêntrico, sim, de um louvor cristocêntrico também, porque imagina, pastor Rulli, ficar dentro de um culto 2 horas e ali as músicas todas dizendo que você é o máximo, que você é isso, que você é aquilo. 1 hora de música massageando o nosso ego. A outra 1 hora de pregação dizendo também que eu sou um princeso, que eu sou a menina, sim, dos olhos de Deus e que, olha, eu não vou passar por luta nenhuma e que é isso, que é aquilo. Que tipo de crente a igreja forma? E Deus disse para Jeremias, numa das queixas de Jeremias, que é um dos profetas que eu mais admiro, né? Todos são maravilhosos, mas Jeremias sofreu demais. Deus disse para ele assim, se você não consegue correr com os homens, como você vai competir com os cavalos? Deus está dizendo assim, eu estou preparando você para a guerra. Sim. Eu estou preparando você para a guerra. E eu vejo pais que, sinceramente, meu pastor Marcos Rulli, não estão à altura da paternidade, espiritualmente falando, do sacerdócio em casa, para ensinarem os filhos no temor do Senhor. Pastor, eu anotei o seguinte aqui, para que a gente pudesse conversar sobre isso. Nossa cultura está impregnada pelo marketing, pelo consumismo e pelo materialismo. Será que isso tem afetado a igreja? Essa impregnação
O senhor acredita que há uma cultura de igreja de entregar uma coisa gostosa, saborosa para o povo, e com essa cultura deixar-se a doutrina verdadeira, pura, por uma diluição? Tem acontecido isso. Paulo chamou isso de falsificação do evangelho. Sim. Paulo esteve em Corinto, uma cidade importante, uma cidade grega, na sua fundação e cultura, e os corintos, eles eram vaidosos, eles eram ególatras, né? É um reflexo da cultura grega e da vaidade grega no saber. E Paulo, quando começa aquela obra, teve muita dificuldade, está ali em Atos capítulo 18, um pouquinho da introdução da origem dessa igreja, e Paulo fica ali um período, 1 ano e 6 meses, e planta essa igreja. Mas ele escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras persuasivas de conhecimento humano, para que a vossa fé não se apoiasse em mim. Olha que aula que Paulo está dando para a gente ali. Ele está dizendo, eu sei que o espírito que toca essa sociedade corintiana, por assim dizer, é um espírito da vaidade, da intelectualidade e do saber. Eu não vou por esse caminho, porque Paulo pensou assim, se eu caprichar retoricamente e se eu usar o meu acervo, o meu repertório, eu vou fazer discípulos aqui. Só que esses discípulos vão se apoiar na minha cultura, e o evangelho não é isso. E ele diz, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de conhecimento humano, mas eu anunciei Cristo e esse crucificado. Quem prega um Deus morto, que morreu numa cruz vergonhosamente, que foi, entre aspas, derrotado, depois ressuscitou? É o cristianismo. Se tirar a ressurreição do cristianismo, nós somos qualquer outra religião. Não sobra nada no cristianismo. É a ressurreição que faz o cristianismo ser diferente de qualquer outra religião do mundo. Paulo disse, eu não caprichei na retórica, porque eu sabia que se eu fosse nessa direção, eu tocaria a vaidade de vocês e não haveria conversão. Então hoje, realmente, existe mensagens que são realmente mensagens. Naquele episódio que o senhor citou, o pensamento de C.S. Lewis, o diabo ensinando o jovem aprendiz como desviar um cristão. Sim. Então faça com que ele não perceba que o caminho para o inferno Suavidade no caminho. É tranquilo, você não vai ter dor de cabeça. Então nós temos também esse outro ingrediente lamentável, que de alguma maneira, sistematicamente, a igreja é atacada nessa direção. Com certeza. Pastor, quando a gente olha para o modelo bíblico de igreja e a gente compara com o modelo de hoje, da forma de criar igrejas hoje, o senhor acredita que existem gurus, métodos de montar igreja hoje? Existem. E eu diria o seguinte, né? Para ser bem imparcial. Quando surgiu o G12 do César Castelhano, isso é um assunto já é história passada, mas só para a gente trabalhar aqui com a linha do tempo. Quando surgiu o G12, César Castelhano, o pastor colombiano, sim, ele foi para a Coreia do Sul, e conheceu a obra do pastor David Yong-cho, Paul Yong-cho, ele mudou o nome, não me lembro, já é falecido. Ele foi lá e conheceu uma obra de avivamento tremendo que acontecia na Coreia do Sul. César Castelhano volta para a Colômbia e estabelece o G12. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer nessa hora é o seguinte, por que César Castelhano adotou o modelo dos 12 lá na Colômbia? É só você pegar César Castelhano e colocar uma pesquisa no Google e você vai encontrar o contexto dessa igreja. Sim. Onde o narcotráfico dominava a Colômbia.
colocava a Colômbia de ponta cabeça, o governo era refém dos narcotraficantes na Colômbia. A igreja não tinha paz. O G12 na Colômbia veio para resolver um problema terrível de segurança pública que não havia na Colômbia. Esses irmãos foram para as casas e começaram os pequenos grupos nas casas. Sim. Então veja, um método que César Castelhano aplicou e foi muito feliz, deu uma senhora de uma explosão, porque havia um problema político de segurança pública naquele país. Mas quando esse modelo chega no Brasil, muitos pastores, e eu estou falando porque eu acompanhei a chegada desse modelo aqui no Brasil, a correria que foi de muitos pastores tendo descobrido um método de crescimento da igreja. Então aqui a gente não está falando de um crescimento orgânico, com a motivação bíblica, séria, de um pastor que ama o seu rebanho e quer o crescimento dessa obra. A gente está falando de um método mercadológico. Então, nesse sentido, chegou no Brasil para muitos pastores e muitos deles que abraçaram. Isso causou uma pressão, causou um impacto. Falei, não, agora eu tenho a solução. E o que nós tivemos no Brasil? É só procurar na história e você vai ver. Quando chegou o G12 no Brasil, no primeiro momento foi um negócio, um boom que aconteceu. Foi. Mas num segundo momento, divisões atrás de divisões, porque formava-se um grupo, esse grupo, o líder e tal, ia... E foi algo simplesmente sofrível, porque foi o método pelo método, ao invés de ter o entendimento, o discernimento, do Espírito. Isso aqui é bom, posso aplicar, isso aqui não é bem assim, serviu para aquele contexto, aqui não vai funcionar. Não, foi uma modinha, de certa forma. Marketizado de fazer igreja. Isso. Com certeza. Nós vimos um pouco desse movimento, sim, e trouxe muitos prejuízos para a igreja, prejuízos para os crentes em geral, né, que acabaram vivenciando esse momento, e trouxe muita decepção, né, pastor César? Muita decepção. E uma coisa curiosa, né? Eu falei do César Castelhano, mas depois a gente teve, mais recentemente, 15 anos atrás mais ou menos, o pastor Rick Warren. Isso, um homem importantíssimo nos Estados Unidos e Igreja com no mundo. Propósitos. Ele trabalhou aquele livro, aquela obra, que é um clássico, né? Uma Igreja com Propósitos. O mundo abraçou uma Igreja com Propósitos. Muitos pastores adotaram aquele método. E você hoje tem o pastor Mark, não me lembro o sobrenome dele, As 9 Marcas, a Igreja Cativante, um livro maravilhoso. Então existem muitas obras boas, teologicamente plausível, e que é necessário os pastores, né, se debruçarem, lerem essas obras e aí analisarem pelo Espírito Santo se é ou não possível a aplicação em alguma medida desses conselhos, né? Eu acredito, pastor César, que nós, pastores, somos tentados com essas obras a querermos esse crescimento exponencial rápido, né? Todo mundo quer. Uhum. Um crescimento exponencial rápido. Mas aí é que está, né? Como bem disse o Bonds aqui, né? Nós não podemos criar um método de fazer igreja sem uma ortodoxia bíblica. Porque o método, ele se desfaz ao longo do tempo. E quando você tem os 4 pilares da igreja, como a gente vê em Atos, a gente percebe que esses pilares permanecem. Eles são aparentemente mais lentos, né? Charles Swindoll escreve no livro, se não me engano, A Igreja Desviada, ele escreve o seguinte, que no método de fazer igreja, a gente pode ter perigos que nos assolam, porque a gente pode pensar, ou ser tentado a pensar, que uma igreja está lotada com a presença de Deus lá, quando na verdade não é. Ele diz que pode haver comichão nos ouvidos dos membros dessa igreja. Então, é uma mensagem palatável, apetecível, saborosa, que gera um enchimento rápido dessa igreja. Então, ele fala que é preciso ponderar e verificar os métodos, porque os métodos têm que ser submetidos à oração e a um crivo, uma malha fina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, ortodoxia bíblica com certeza será sempre o nosso fator principal. Mas falando dessa igreja contagiante, né?
vamos mais fundo nas perguntas, né? Que ambiente, pastor César, favorece o comparecimento da comunidade na igreja? Como que esse povo se ajunta? Para a gente pensar. É o prédio? É o sistema de som? É a música? Ou é a palavra? Esses ingredientes compõem tudo isso? Ou simplesmente não compõem tudo isso, não são tão importantes? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Prédio, sistema de som, música. Nós já falamos isso em outras oportunidades, mas agora numa outra aplicação. Porque hoje a gente percebe que igrejas muito tecnológicas, né? Muito atualizadas e tal, isso a gente sabe que tem um impacto. Os nossos olhos se enchem. Sim. Na verdade, se enchem. Quando chega e vê um negócio vultuoso, grandioso. Mas vamos analisar um pouquinho isso aqui, pastor César. Existe o marketing, é uma coisa impressionante, o poder que ele exerce. E ele exerce esse poder, às vezes, subliminarmente. Sim. Por exemplo, a gente entra numa loja de grife aqui em São Paulo, de repente. Vai numa Nike ou qualquer loja assim, dessa categoria. O marketing, ele pensa em tudo, inclusive no cheiro, que é o marketing olfativo, como chama? Olfativo. Isso. Por quê? Essas marcas poderosas, elas estudam um cheiro que agrade todos, que não incomode. E aí, faz parte do marketing dessa rede, de repente, manter o mesmo cheiro, porque se você vai no Nordeste nessa loja, você está no mesmo lugar. Você vai nos Estados Unidos, você está no mesmo lugar. Para dizer que a igreja, ela tem transitado nesse viés, e isso por si só, é bom deixar claro, não é problema, porque houve um tempo que a igreja chamava de pecado o que não era. Na época dos usos e costumes, eu fui de uma igreja muito severa, nasci nessa igreja muito severa, e jogar futebol era pecado, ter televisão era pecado, essas coisas que nós sabemos que são usos e costumes. Eu fui de uma igreja que o pastor não adotava bateria. É isso. A bateria não era de Deus. Aqueles coisa de projetar música, que tinha um nome lá, que eu me esqueço, aquele aparelho antigo, colocavam esqueci o nome também. Enfim. Retroprojetor. Então, não podia também, a gente via nas outras igrejas. Tinha que decorar as músicas ou cantar no bonito inário. aquilo lá. Enfim, a igreja, ela vai se adaptando a essas realidades, umas mais antenadas e mais atualizadas. Por exemplo, a pandemia mostrou pra gente que a maioria das igrejas no Brasil não estavam preparadas tecnologicamente, nem só despreparadas, quanto não se havia consciência da necessidade da tecnologia na igreja. A pandemia fez com que a gente saísse correndo e improvisar. Enquanto que algumas igrejas já estavam, no tempo e no espaço, ligadas a esse conjunto de possibilidade e não teve, sofreu sim, mas não teve tanto problema quanto aquelas igrejas que não tinham esse preparo. Então, assim, hoje se pensa no cheiro, se pensa nisso e daquilo. Eu acredito que tudo que nós pudermos fazer e que estiver ao nosso alcance para tornar o ambiente das crianças agradável, o ambientes acessíveis para pessoas que precisam desse tipo de acesso, e outros cuidados com o prédio, com a logística e com tudo mais, é necessário, porque a gente é inteligente e a gente sabe que isso ajuda. Agora, apostar nisso como o único meio de atrair as pessoas é fazer o carro novo de boi que Davi fez para conduzir a Arca da Aliança. Então, nessa direção, eu acho que é um erro. Mas é necessário a igreja também estar atenta, né? A pintar a igreja de preto, a luz mais escura, isso e aquilo. Jogo de luzes. São apetrechos. Painel de LED. É como o dinheiro. O dinheiro não tem problema nenhum. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, um prédio assim ou assado, não vejo problema. A questão é, será que a gente só está apostando nisso?
porque, como o senhor falou, não tem vida de oração, não tem palavra, não tem doutrina, não tem. Aí você fala, não, então é só um prédio e entretenimento. Nós temos percebido isso, nós temos visto esta situação exatamente, em que a gente percebe que dá para você unir uma igreja moderna com tecnologia, né, para você melhorar a qualidade do seu ouvinte, sem você abdicar da doutrina bíblica, sem o pastor abdicar dos ensinos poderosos que transformam a vida das pessoas. Porque, pastor César, quando a pessoa vem para a igreja, ela nunca entrou numa igreja, ela vem para uma igreja, se o ambiente é bom, ela vai se sentir bem recebida. E se a palavra for poderosa, o pastor estiver na unção, na graça de Deus e de acordo com a doutrina da palavra, essa pessoa vai ter uma mudança de vida. Senão, vai ser apenas um clube, um teatro, né, uma apresentação social. E a gente tem percebido que muitas igrejas têm sido uma apresentação. Tem sido uma igreja que recebe bem, tem um social maravilhoso, mas que não tem transformação de vidas. Não produz transformação. Aí você gera uma igreja que não causa impacto na sociedade. Ela é grande, ela é suntuosa, ela é tecnológica, mas não causa impacto na sociedade. Então, há que a gente pensar aqui é que a gente precisa que os homens de Deus mantenham a visão em Deus, a visão na palavra, uma visão bíblica para levar a igreja para o céu. Porque tem pastores que estão pregando, pastor César, como se Cristo não fosse voltar mais. Como se a igreja fosse ficar aqui. E tem pastores pregando como se o paraíso fosse aqui. Que Cristo nem vai voltar. Exatamente. Que é utopia. Exatamente. Então nós estamos vivendo um tempo que o hedonismo predomina e vai ficar tudo aqui. Não se prega a vinda de Jesus, não se prega arrebatamento de igreja. Né? Eu fui numa igreja de um pastor que eu nutria uma admiração muito grande. É tanto que no seminário, quando trouxeram uma fita cassete desse pregador que eu não conhecia, eu fiquei encantado. Eu não, toda a turma lá ficou encantada com a pregação tão bíblica, tão... era um conjunto, né? A retórica maravilhosa, a oratória, a eloquência, a cristocêntrica, a bibliocêntrica, tudo numa mensagem só. Enfim, essa fita cassete, com uma única pregação de 1 hora, rodou o seminário todo e a gente reproduziu para não perder. Enfim, a gente ficou assim maluco ouvindo esse pregador. E nessa pregação, com base em Atos 17, eu ouvi isso há 30 anos, ele dizia sobre Paulo em Atenas. Era uma peça de oração, de oratória incrível, teologicamente falando. Aquilo virou aula até no seminário. Sim. De tão maravilhosa que era aquela pregação. E ele disse, nessa pregação, que se uma folha de árvore cair agora no interior da selva amazônica e Deus não souber, não é um Deus para ser acreditado. Era essa força da pregação na ocasião. Esse mesmo pastor, anos mais tarde, passou a pregar o teísmo aberto, a teologia do processo. Basicamente, essa teologia diz que Deus ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se acontecer uma tragédia aqui, perdoem. Deus também está sofrendo com você no tempo e espaço, full time aqui, e ele também foi pego de surpresa. O mesmo pastor que há 30 e poucos anos pregou que se cair uma folha na selva amazônica agora e Deus não souber, não é para ser acreditado, que o Deus que ele acreditava na época tinha o controle absoluto, esse mesmo pastor dizendo que Deus não sabe de nada. Então, veja, é uma coisa gravíssima. Sim. Gravíssima. É a teologia liberal invadindo. Liberal, totalmente Sim. liberal. E a gente tem visto isso acontecer. Isso está acontecendo com muita frequência. O que a gente disse em outras situações, né? Uma sutileza, uma aparição silenciosa que vem causando uma ruptura doutrinária na igreja. Mas vamos lá. Então vamos refletir aqui sobre a necessidade do despertar da igreja. O que torna a igreja contagiante?
O que torna a igreja contagiante. Então a gente percebe que não é. Não é. Os métodos não tornam ela contagiante. O que não torna ela contagiante não é a sua estrutura logística, a sua estrutura de prédio, a sua estrutura musical. O que torna ela contagiante é a palavra, né? É o louvor cristocêntrico, né, pastor César? Louvor cristocêntrico, o louvor que mostra Jesus às pessoas e não nós para Jesus, né? Porque a gente tem visto um louvor que está mostrando a gente para Jesus, né? Mas o louvor tem que mostrar Jesus para nós, né? Jesus para as pessoas. Então, o que torna uma igreja contagiante? Que ambiente favorece essa comunidade? Então, tem uma oportuna fala de David Wells. Ele escreve o seguinte: a verdade é que a igreja, sem uma compreensão bíblica quanto à razão de Deus tê-la criado, cai facilmente em desvantagem em um mercado no qual compete as duras penas contra o cardápio de religiões disponíveis ao alcance da conveniência do lar. David Wells já falou isso aqui, hein? Nos anos 90. Em uma cultura inclinada à distração e ao entretenimento, a igreja evangélica, ou pelo menos boa parte dela, anda nervosa, inquieta e melindrosa quanto aos desejos do consumidor, pronta a mudar em nanosegundos ao menor sinal de mudança nos gostos e interesses dos fregueses. E por quê? Porque o apetite do consumidor é soberano. É isso aí. David Wells escreveu isso aqui no final dos anos 90. Impressionante as palavras dele. Ele detectou que a igreja estava partindo para um caminho de marketização, de uma igreja comercial, porque a igreja cresceu, mas cresceu e cresceu tanto que ela virou um centro de entretenimento. Então a igreja virou um lugar em que, em vez de se dar o remédio para curar o doente, simplesmente se passa uma anestesia. Passa uma anestesia e manda a pessoa embora para casa sem a cura. Sim. Então nós estamos vendo o quê? O que os apóstolos falavam, o que Pedro falou, os demais apóstolos disseram aqui, Paulo, Pedro com muita propriedade, escrevendo as cartas dizendo que os falsos mestres estariam no meio de nós. E os falsos mestres, pastor César, eles têm 100% de responsabilidade pelo que estão fazendo com a igreja. Porque como é que você vai jogar a culpa para os membros? Eles estão diluindo o alimento que eles estão recebendo. Então o senhor acredita que a culpa é da marketização da igreja porque alguém veio e colocou uma estrutura de marketing, ou a culpa é do anjo da igreja, do líder? Então, quando... Com base em Efésios. Carta da igreja de Éfeso que você leu. Sim. Efésios, da igreja de Éfeso. Sim, é tanto que, usando o Apocalipse para responder, Sim. as correspondências foram ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. O puxão de orelha foi para o anjo da igreja. E o anjo da igreja terá um acerto de contas rigorosíssimo. A quem muito é dado, muito é requerido. Isso significa dizer que a nossa responsabilidade... Eu sempre penso assim, meu pastor, que nós temos o melhor, e você me entenda a colocação aqui, mas é só um pensamento, o melhor e o pior patrão do mundo, entre aspas, né? Não estou chamando Deus de verdade. patrão, porque nós vamos prestar conta para um Deus que confiou a noiva, Sim. parte da noiva, nas mãos de pessoas no mundo. Ou seja, Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim, ó, o meu temor é que vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus, assim como Eva foi tentada pelo diabo. E vocês comecem, olha o que ele vai dizer, 2 Coríntios 11, 4, a acreditar num outro Cristo, num outro evangelho e num outro espírito. É Cristo, é evangelho, é espírito, mas ele disse, é outro. Então, o temor de Paulo era com que a igreja de Corinto
se apostatasse e seguisse um outro Cristo, um outro evangelho, um outro espírito. E nós que conhecemos a carta de Paulo aos Coríntios, sabemos que se fosse um áudio, aquela carta hoje, vou mandar um áudio para a igreja de Corinto, eu diria, antes de apertar o play para ouvir esse áudio, abaixe o volume, porque ele está falando ali 3, 4 tons acima. Tamanha o desespero de Paulo vendo a igreja sendo atacada sistematicamente por falsos apóstolos. Então, ele clama naquela carta para que a igreja se arrependa. E uma coisa importante para você que não para em igreja nenhuma, porque não tem uma igreja à sua altura. Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo assim, aos santos que estão em Corinto. Não falta nenhum dom para vocês. Vocês são riquíssimos e aguardam a vinda do Senhor. Essa é a introdução da carta. A parte boa só parou aí. Sim. Daí para frente é só ladeira abaixo. Verdade. E eu sempre penso que se eu tivesse do lado de Paulo, que eu jamais estaria, mas se eu tivesse lá eu ia dizer assim, Paulo, por que você não fecha essa igreja? É só dor de cabeça, é divisão. Uma igreja só com 4 divisões dentro, para começar. Sim. E assim, um capítulo após outro, um problema mais grave do que o outro. E Paulo diz, aos santos que estão em Corinto, cheios, riquíssimos de dons, não falta nenhum dom, aguardando a vinda do Senhor. Eu quero dizer para você que não para em igreja nenhuma. A igreja de Corinto, ela tinha características de uma igreja séria. Não parece, mas tinha. E eu vou dizer para você quais são. Primeiro, tinha problemas e pecados? Tinha nessa igreja, porque qual igreja que não tem? Nós estamos ainda no mundo. E enquanto estivermos no mundo, é assim que a igreja convive. Uma comunidade de leprosos, muitos desses leprosos procurando seriamente e sinceramente a cura, e eu estou falando espiritualmente, mas muitos não querem a cura. E aí o que nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios? Primeiro, era uma igreja bíblica, porque ele diz no capítulo 4 de 1 Coríntios, não ousamos ir além do que está escrito. Só o que a Bíblia diz. Depois, era uma igreja bíblica que combatia o pecado, porque de uma ponta a outra, Paulo ataca todas as narrativas de pecado. Ele combateu. Era uma igreja também que ele escreve sobre o amor, dizendo, não adianta nada ter todos os dons e não amar. Era uma igreja que ele chama essa igreja para a realidade da volta de Jesus, no capítulo 15, dizendo que Jesus voltará no momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, não é porque uma igreja ela tem vários problemas, e todas têm, que não é, que por si só a gente vai dizer assim, não presta, ou é uma igreja mundana. Não, ela é mundana se o pastor não combate, se o púlpito se omite, se o púlpito não é forte nas escrituras e na oração. Então uma igreja contagiante, praticamente a Bíblia comanda esse púlpito, o Espírito Santo comanda esse anjo da igreja, esse pastor, e é uma vida de oração. Amém. Então nós vamos observando que o ensino na igreja é fundamental. Quando se abandona o ensino correto, né, o ensino das escrituras, a igreja vai de ladeira abaixo. Pastor César, é possível uma igreja ser grande, ter muitos membros e não ter a presença de Deus? É possível. A maior religião do mundo é o islamismo, e cresce a galope. E uma coisa importante também, a igreja mais pujante, humanamente falando, do Apocalipse é Laodiceia. Rico estou enriquecido, não tenho falta de nada. E a resposta do dono da igreja foi, vocês são miseráveis, desgraçados, cegos e nus, e recomendo que compre o meu colírio para vocês se autoanalisarem. O erro dessa igreja era tão grave que eles não se viam naquela condição. Ou seja, é algo triste e é algo que a gente está vendo na nossa geração. Então, existem igrejas que eu acredito, meu pastor Marcos Hulli, que se o Espírito Santo sair, ela continua funcionando do mesmo jeito. Porque o Espírito Santo não tem voz.
não tem acesso. Ali é um mecanismo humano, ali é uma liderança humana, é aquilo que Pedro disse, por avareza farão de vós negócio. Então, não importa o tamanho, porque o tamanho ele acaba impressionando o leigo, aquele pequenino que julga as coisas pelo que vê. E, na verdade, nós devemos analisar através da palavra de Deus, pelo discernimento, pelo Espírito Santo, pelas Escrituras. O senhor acredita que é possível viver, então, uma religiosidade sem o cristianismo? É possível. Uma maquiagem, uma religiosidade, o que que é? São regras, padrões, né, que se faz uma opção por seguir, mas eu não me incomodo com o que o Espírito Santo pensa de mim. Uma religiosidade. É possível. Nós temos visto essa religiosidade crescer, porque tem diferença de cristão de verdade e religioso, né? Totalmente. Então é possível viver nesses dois universos, você transitar entre os dois ou você acabar ficando mais religioso? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu teve uma época na minha vida que eu estava espiritualmente tão bem, mas eu estava em outro nível, não é tipo esse nível nosso, não. Eu estava em outro, muito alto aqui, voando acima do radar. Eu me lembro, meu pastor Ruli, que eu falei assim, em oração: Senhor, eu quero viver totalmente entregue a Ti e eu vou fazer um propósito. Nos próximos 30 dias, eu vou ser o melhor que eu possa ser. Eu quero ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor obreiro, o melhor diácono, o melhor tudo. Meu Deus do céu. Coloquei diante de Deus com sinceridade, eu estava sincero falando isso com Deus. E assim, historicamente, retroativamente, eu estava embalado na espiritualidade. Eu falei... Se sentindo o top das galáxias. Eu não percebia o que estava acontecendo, eu estava ótimo espiritualmente. E eu falei, amanhã, eu vou contar, a partir de amanhã, 30 dias, eu vou elevar o nível. E eu tinha certeza que eu faria isso com os pés nas costas, porque eu já vinha muito bem. Quando foi no dia seguinte, na metade do primeiro dia, eu não aguentava mais. Por quê? Porque você só sabe o quanto não presta quando se propõe a ser bom. Tenta ser bom um dia, para você ver se naquele dia, por alguma razão, tudo vai conspirar contra você. A esposa não vai ajudar, os filhos não vão ajudar, você vai chegar na igreja, tá tudo... Foi o que aconteceu. Sim. Eu cheguei no final daquele dia, eu não tive coragem de pedir perdão para Deus. Porque eu estava me sentindo no dia anterior tão bem, num nível tão alto, que eu disse, eu vou tirar de letra. Ou seja, é possível ser carnal sendo espiritual. É o religioso, que procura fazer tudo certo só para não perder o direito de criticar. Então, quando eu tive essa experiência, nunca mais eu me meti a besta de querer dizer, vou ficar quebrando meus recordes de espiritualidade, porque isso é religião. Religião tem métodos, tem regras, tem alvos, tem regras. Tem. São coisas infantis de competição. Quanto tempo eu jejuo, quanto tempo eu oro, quanto tempo leio a Bíblia. Eu não perco um dia de oração. E dali a pouco, a glória é nossa. Sim. E Jesus disse, quem recebe a própria glória não vai ter nada para receber. Então é possível ser religioso, exemplar, e não conhecer Jesus. Se passar por melhor que um cristão. Com certeza. De verdade. Com certeza. Olhando assim, quem não tem discernimento... Depende de Cristo, erra, tropeça. O cristão é aquilo da parábola que Jesus falou. 2 homens na igreja. Um dizia, eu te dou graças porque eu não sou como fulano. Como esse fariseu. Eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro não levantava a cabeça com vergonha e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Pastor Sérgio, indo para o final aqui, então nós temos os 4 pilares da igreja, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, vamos ser bíblico aqui, né? Vamos seguir o roteiro. Isso. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala estar junto. Os crentes precisam estar juntos, né? Isso acontece quando a gente se reúne na igreja, quando se reúne nas casas, nos pequenos grupos, enfim, reunião de oração, é comunhão, certo?
Mas a igreja é o local lá escolhido principal que a gente se encontra nos domingos, no meio da semana. A comunhão se desenvolve ali na igreja. Até porque tem a palavra, tem testemunhos, tem pedido de oração. Isso é o que acontece durante o culto, né? As pessoas se encontram, bate dinâmica, papo, né? tem aquela dinâmica. Isso é necessário. Você acredita que em casa é possível ter uma igreja? Deveria. Ela sobreviver em casa? Deveria, porque assim, ó, e uma coisa muito importante nesse ponto, mas muito importante mesmo, é a diferença, e que nem todas as igrejas dão essa ênfase. A diferença entre comunhão e amizade. Nem sempre é a mesma coisa. De repente, você pode ter um melhor amigo no seu trabalho ou na faculdade, que é ateu, de repente. O cara é demais, incrível, uma pessoa que tem muita química de papo e de interesses em comum. Agora, a comunhão é diferente. De repente, meu pastor Marcos Rulli, na igreja tem o irmão Joaquim dos Anzóis. Esse irmão Joaquim dos Anzóis, ele tem 95 anos. 2 ou 3 gerações acima da minha. Não temos papo em comum, não temos assim nada em comum. Idade, né? Exatamente. Mas o que a comunhão faz? Faz com que eu me aproxime do irmão Joaquim dos Anzóis, dê atenção para ele, porque é meu irmão. A comunhão nivela a igreja. O que acontece em muitas igrejas? Muitas pessoas dão ênfase na amizade e abandonam a comunhão. A comunhão é o fio condutor desse organismo vivo, pelo Espírito Santo e pela palavra, que nos coloca do lado de uma pessoa de cultura diferente, de condição social diferente, que mora numa região diferente da minha, mas é meu irmão. Então, nesse sentido, o poder que tem a comunhão é incrível, porque ela une todas as gerações, independente de idade, de gosto, de tudo, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Todos numa só voz, adorando a Deus, orando, gemendo pelo mesmo problema. Agora, o que faz a amizade? Às vezes na igreja acontece muito problema por causa de amizade. É a amizade lá com 2 ou 3, isso não é comunhão. É amizade, grupo, né? E aí, se mexe com esse aqui, aí se ofende, porque é só amizade. Isola. A comunhão é quando o Espírito Santo e o sangue de Jesus, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 12, se um dedinho se machuca, todo mundo vai lá ajudar. Comunhão é isso. Mas eu vou ajudar esse dedinho? Não tem nada a ver comigo. Tem, está no corpo. A amizade não faz isso. Esse dedinho não é meu amigo. Isso é amizade. Isso o mundo oferece. A igreja oferece comunhão, é diferente. Amém. Então é necessário ter comunhão na igreja, mesmo que sejam diferentes, mesmo gosto diferente. É necessário. É comunhão, o nome disso é comunhão. Eu preciso estar próximo do meu irmão. Eu dependo dele, porque não existe um membro fora do corpo. Se cortar aqui, se não correr agora para o médico, acabou, necrosa. É necessário estar no corpo. E você que não está no corpo, finalizando esse meu exemplo, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele fala do escudo da fé. O escudo, com base no que Paulo tem em mente, que é o escudo romano, era um escudo, meu pastor Marcos Rulli, que quando o exército se reunia, e aquele escudo era tanto pessoal quanto coletivo. Eles faziam aquela placa de escudos assim. Era uma carapaça inexpugnável. Para todos os soldados que estão debaixo daquilo lá. Era como um blindado, era protegido. O que Paulo está dizendo para os soldados é o seguinte: a igreja é um exército em que o seu escudo, eu preciso dele e você precisa do meu. Um protege o outro. O nome disso é comunhão e é necessário na casa também. Verdade. Glórias a Deus. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Bom, a gente consegue entender muito facilmente esses 4 pontos, né? Mas eu quero me ater no último, que seria, que talvez alguém tenha dúvida, partir do pão. Naquele tempo, a gente percebe que eles estavam vendendo as propriedades e ficando juntos. Esse modelo Jesus não gostou, porque depois a gente percebe que ele é esparramado, né? Sim. Eles vendiam tudo e ficavam juntos. Esse modelo é desbaratinado ali. São separados e a igreja vai ser perseguida e ela vai crescer em todos os outros países. Mas esse partir do pão hoje é a ceia? Esse partir do pão, na igreja primitiva havia essa festa, o ágape, que é cada um leva um prato e a gente come aqui. Que não existe mais. Não existe mais. Em algumas igrejas assim locais ainda preservam isso. Não existe mais. Mas, por exemplo, em Corinto isso não deu certo. Paulo disse que quem tem fome come em casa. Lá deu muito problema. Porque eles levavam os lanches para a igreja. Banqueteavam. E aí acontecia o problema da amizade.
Ah, esse aqui é meu amigo de faculdade, esse aqui nem sei Senta quem aqui é. na minha mesa, Esse vem aqui cá, trouxe é. um negócio Esse diferente aqui para você. não gosta do que eu gosto, É, isso é amizade, não é sim, comunhão. sim, E a igreja quebrou. E Paulo disse: se você tiver fome, coma em como casa, em casa. porque existem pessoas passando fome do seu lado, que não É, é do seu grupinho. verdade. Então, isso com o tempo sumiu. Para nós, hoje é a ceia do A Senhor. ceia, né? Partir do pão é a ceia do Senhor. Então Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, né, pastor César? Quando ele instituiu a ceia, é um momento de comunhão. E hoje, muitas vezes, a gente percebe que pessoas estão abandonando a igreja, estão abandonando esse momento de comunhão, porque falam que a igreja não é perfeita. Uhum. E ela não é mesmo. Porque ela é um ajuntamento de pessoas, né? Que tem gostos diferentes, que tem níveis de fé diferentes um do outro. Mas é a igreja de Jesus. E eu, quando me ajunto com você no culto, com uma outra pessoa, eu estou na mesma posição, dizendo aqui, um monte de pecadores reunidos, juntos, buscando arrependimento, buscando a Deus. Sim. E essa é a beleza do culto. É É lindo, a singeleza da igreja, Isso né? é lindo. É a coisa linda. E o diabo trabalha para quebrar esses 4 pontos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. O diabo não quer. Exatamente. Vamos falar por último agora rapidamente. Oração. É o seu maior culto da sua igreja? Não, nunca foi na minha história Na de minha também não é, igreja. pastor. Nunca foi. É o menor culto na igreja. Dizem que a oração é a Cinderela da igreja, né? É como no filme da Cinderela. É o menor culto que a gente tem e deveria ser um dos cultos mais importantes. Sim. Culto de oração. Vai ter oração, vai ter consagração na igreja. Você sabe quantos virão? Sim. É 7, 10, 15, 20, 30. Por maior que ela seja, não representa muito, né? Então a gente percebe que o inimigo ele tenta desestabilizar a igreja nos 4 pilares fundamentais. Né? Exatamente. Então uma igreja contagiante, ela tem todos os pilares funcionando. Todos. Ainda que nem todos os pilares, né, pastor César, estejam iguais. Isso. Né? Na mesma potencialidade, mas a igreja precisa prezar por isso. E é isso que faz a igreja ser o que ela é, linda, poderosa, maravilhosa, representando Cristo na face da terra. Então nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, mas não podemos andar sozinhos. Não podemos. Temos que estar juntos. Então você deve procurar uma igreja séria, um pastor que seja sério, que pregue um evangelho sério, que use a Bíblia, que pregue na sua totalidade, que tenha uma visão cristocêntrica e que procure ensinar a verdade. Arrependimento, salvação. Faz as suas conclusões, pastor César, para a gente partir para os 5 minutos finais aqui. Então, finalizando sobre igreja, a palavra igreja, chamados para fora. É impossível, é uma contradição de termo, a pessoa dizer assim, eu sou igreja, você não é igreja. Paulo disse, vós sois a igreja. Ninguém é igreja sozinho. E a assembleia é uma reunião de pessoas. Não tem como haver uma assembleia com um indivíduo só. Não é assembleia. Então, assim, é necessário, para ser igreja, ser igreja. E ser igreja é uma assembleia, é um ajuntamento. Então, acontece, às vezes, a pessoa fala assim, a igreja é uma instituição, e é uma instituição falida, com homens mesquinhos, e com isso e com aquilo e tal. Aí você, mais tarde, encontra essa pessoa, ela está num ajuntamento pequeno, na casa em que não há bancos ou cadeiras e uma pessoa no púlpito. Elas estão num círculo. Agora sim, tá legal, porque nós fazemos um círculo e aqui não é uma instituição. Só que assim, acontece que esse círculo é constituído de pessoas. Sim. E essas pessoas são falíveis, são fracas, são de barro, assim como uma instituição. Então, a gente está tentando criar o paraíso na Terra e não funciona Não assim. tem como. Jesus andou com 12 discípulos, um deles o traiu e os outros, como Pedro, negou, pulou fora, abandonaram Jesus. Jesus foi atrás, recompôs, salvou, resgatou. E a igreja, desde a fundação, ela depende da graça de Deus, da ação do Espírito Santo e da sã palavra. Portanto, você que está sem igreja, e por sem igreja eu me refiro, não congrega. Não tem como você tomar ceia virtualmente.
A não ser que houvesse de novo um episódio como aconteceu no mundo, que é uma coisa terrível. Mas fora isso, a igreja estava no partir do pão, nas orações, na doutrina, e era isso, é um ajuntamento. Que Deus trabalhe isso no seu coração. E se você sofreu um trauma religioso, com alguma liderança abusiva, déspota, e se sentiu quebrado, que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Eu respeito a sua história, porque nós sabemos, né, meu pastor, Sim, muitas histórias muitas. terríveis, que Muita quebrou gente o ferida, coração. muita gente machucada. Coisa séria, que nós podemos Muita gente fazer um machucada. episódio sobre isso. Sim, até. traumas religiosos. Isso. E é muito importante, eu peço que Deus te abençoe também, meu querido, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então nós chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Queremos agradecer pela sua audiência, se assim podemos dizer, né? Pela sua fixação em estar conosco, né? Assistindo esse episódio desse podcast Café com Deus. Esperamos que a sua vida seja abençoada, que você tenha captado toda a essência daquilo que nós tentamos transmitir, né? Informações, avaliações, né? Alguma informação que de repente você achou que faltava no seu entendimento, que o Espírito Santo trabalhe em você. Existem igrejas sérias, existem líderes sérios, existem ainda aqueles que não se corromperam com a verdade, né? Não trouxeram a diluição da verdade. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que o Senhor venha falar ao seu coração. Procure uma igreja, busque o Senhor, Jesus está voltando, vamos congregar, vamos servir a Deus, pastor César, Amém. vamos servir juntos, vamos fazer a grande obra de Deus, a grande igreja de Deus espalhada no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo. Deus abençoe você, muito obrigado por estar conosco até agora, obrigado pela sua presença, Deus abençoe você, um forte abraço a todos.